não pode ter música, não pode ter entretenimento, não pode ter não sei o quê. Ela tem que ter... Boa tarde. PC. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui ao vivo, nos estúdios da Focus, da TV Caxias, nas redes sociais, na Serra Gaúcha, e hoje nós vamos falar sobre democratização da comunicação e as inovações tecnológicas também possíveis nessa área. Nós temos aqui dois convidados, só para deixar o porquê desse debate. Nós temos, em Caxias do Sul, foi aprovado há uns 5 anos atrás, um projeto de lei que cria a Semana Municipal da Comunicação. E ela tem num dos artigos o Fórum Municipal da Comunicação Comunitária, Público-Comunitária. Então nós vamos entrevistar hoje duas figuras importantes dessa área de comunicação, que é o Rodrigo Stefan, que é presidente da AGCCom, que é a Associação Gaúchas de Comunicação Comunitária, de TVs comunitárias, e o Fernando Treza, que é da TV Com Brasil, TV Comunitária Brasil, e presidente da ABCcom. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Que honra poder falar contigo, Paulo. Boa tarde, meu presidente Fernando Mauro Treza. É muito bom estar com vocês conversando sobre esse assunto que a gente gosta tanto, que é comunicação, sobretudo comunicação comunitária, no momento que a gente precisa, de fato, avançar tanto na nossa democracia, nos nossos processos democráticos e, evidentemente, a comunicação feita com qualidade, feita com a qualidade com que esse grupo se propõe a realizar. Todo o país, toda a nossa sociedade ganha muito com ela. Seja esse um bom espaço para que a gente possa continuar disseminando as nossas ideias. Fernando. É verdade, eu queria saudar tanto o Rodrigo quanto o Paulo nessa nossa live, entrevista, reunião virtual. Hoje em dia, você tem tantos termos, né, para esse tipo de atividade, dizendo que é verdade, concordo com o Rodrigo, a gente vive um momento em que é importante que a gente se coloque como uma opção para o cidadão e, mais do que uma opção, dizer para o telespectador que nos acompanha que a televisão, na realidade a comunicação como um todo, também deve ser encarada como um direito. As pessoas têm direito à moradia, têm direito à saúde, à educação, têm direito à questão do meio ambiente, têm direito a tantas coisas. Isso é reconhecido na Declaração Universal da ONU. E muita gente se esquece de que o telespectador, o cidadão, tem direito a uma comunicação de qualidade. Então, é esse o papel da televisão pública, é fazer com que o telespectador que nos assiste não seja um mero consumidor, mas ele seja um partícipe do processo de construção da comunicação e que essa comunicação leve ele para um lugar melhor. Agregue algo de útil, de bom, para o seu dia a dia, para a sua vida. Esse é o propósito da TV comunitária local, a TV comunitária nacional, aquilo que é público, que é comunitário. Depois a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, os avanços que nós estamos tendo, mas é uma alegria estar com vocês. Meu caríssimo Rodrigo Stefan, o presidente da AGCCom, Associação Gaúcha de Canais Comunitários, e o Paulo Stefan, que também é um dirigente da TV Comunitária de Caxias do Sul. Fernando, eu vou começar contigo para nós situar um pouco a nível nacional, depois eu vou entrar mais nas questões do Rio Grande do Sul, aqui com o Rodrigo, para que tu desse uma situada nessa questão da comunicação comunitária, o início dela, as dificuldades iniciais, e para que a gente tivesse o público que está nos assistindo. Esse programa, além de estar agora na rede social à noite, ele vai ser reprisado no Conexão Caxias, que é um programa para essa finalidade, para que tu situasse um pouco a sociedade e como que funciona os canais comunitários no Brasil. Olha, eu vou começar dizendo para você que o desafio que nós tivemos no passado é um desafio maior do que aquele que nós temos hoje. Porque se você imaginar que no passado uma câmera profissional de televisão custava $30 mil, você imagina a loucura que foi quando começamos a comunicação pública nos anos 90, sendo que a câmera, uma câmera, né? Assim, compramos 5 câmeras, né, São Fernando? Não,
uma câmera custava US$30.000. Então, baseado nisso, quer dizer, hoje a tecnologia transformou isso em commodity, é acesso a todos. Você vai procura na internet uma câmera de boa qualidade HD aí, usada custa R$5.000, né? Enfim, depende do modelo e tal. Mas eu quero dizer, você já tem câmeras de qualidade HD com baixo custo. Eu lembro que exibidor, né? O pessoal falava assim, até hoje o exibidor custa caro, né? O exibidor profissional custa 90, 100, R$120.000. Hoje você tem tecnologias que baratearam o hardware, o software. Então, nós vivemos uma realidade em que é difícil, mas era mais difícil para os pioneiros. Aqueles que começaram a TV comunitária há 20 e tantos anos enfrentaram muito mais dificuldades, inclusive financeiras, econômicas, sob o ponto de vista da barreira política também, porque você tem que imaginar que as grandes emissoras tinham um verdadeiro cartel na época que não permitiam que as TVs públicas avançassem ou crescessem. Hoje tem tanta televisão no Brasil, tanta, que não dá mais para se organizar isso dessa maneira, não dá mais para manter esse cartel. Então, assim, eu acho que nós vivemos um novo momento. Quem empreende em televisão pública hoje tem a vantagem de quem... tem a vantagem daqueles que encontram um território com um baixo custo financeiro, com menos barreiras políticas para implementar o canal comunitário. E eu acho que as TVs comunitárias pioneiras passaram por poucas e boas. Eu fiz parte desse processo, vivi isso na pele, né? Mas eu acho que a gente está avançando bastante e eu posso dizer isso, sempre as diferenças entre agora e do passado. A falta de dinheiro sempre existiu, falta de financiamento e tal. Com a pandemia, muito mais complexo e complicado o momento que nós vivemos. Mas a gente sabe que nem sempre foi fácil a nossa vida, né? Atualmente não tem sido também, enquanto o governo não entender que precisa ser feita uma política pública de fomento, de manutenção dos canais comunitários e entender que a televisão mais importante de uma nação é a televisão pública. Eu estou falando isso porque eu sou de origem italiana, imagino que o Rodrigo Steffin deva ser de origem alemã, não sei, mas enfim, o Paulo Steffin, perdão, né? E eu acho que, assim, lá na Itália, a televisão mais importante é a RAI, na Alemanha é a Deutsche Welle, na Espanha é a TVE, TV espanhola, em Portugal é a RTP. Então você tem uma política de Estado, né, que valoriza a comunicação pública. E aqui, infelizmente, a gente... Tivemos aí um pequeno probleminha, né? Eu acho que com o Fernando... Travou a fala do Fernando. A televisão pública muito escanteada, mas por conta de vários fatores externos à política, como por exemplo... Eu acho que travou. Rodrigo, vamos... Eu estou aqui, travou um pouco. Vivido momentos aí em que a gente realmente imagine que a gente possa avançar bastante. Eu concordo com essa fala do Fernando. Veja que a gente tem tantas TVs importantes no campo público brasileiro, né? TV Brasil está aí ocupando um belo espaço, a TV Cultura de São Paulo faz um belíssimo trabalho de resguardo, sobretudo, da cultura, e um telejornal maravilhoso também, outros tantos programas, né? Um Roda Viva, Manhattan Connection mais recentemente, embarcando também produção de qualidade, os programas culturais, né? Evidentemente, quem de nós não cresceu vendo um Pandorga e assim por diante, né? Castelo Rá-Tim-Bum depois. Nós no Rio Grande do Sul, né, Paulo, temos a nossa TV, nossa TVE, né, essa TV educativa, e acho que os espaços que as TVs públicas ocupam mais recentemente, com essa abertura um pouco maior já lá nos anos 90, com a chegada das TVs Senado, TV Câmara, espaços também de debate, de diálogo, a TV Justiça, localmente, acho que todos nós também temos aí as TVs do campo público ligadas a universidades, ligadas às associações comunitárias e também as TVs, tanto da Câmara de Vereadores, né, da Assembleia Legislativa no Rio Grande do Sul, enfim.
Eu acho que esses espaços de fala, eles são espaços que democratizam essa comunicação, de forma a gente fugir aquele maniqueísmo que muitas vezes as pessoas dizem que a TV imprime, que de certa forma as TVs também se usaram disso durante dezenas de anos, como forma de ocupar esse espaço, né, de fazer essa fala, e de levar para onde eles gostariam de levar, sendo que nosso papel não é o de levar ninguém para lugar algum, senão a provocação de uma consciência, né, de que as pessoas possam se questionar sobre os rumos que o nosso país está tomando, que o nosso estado tem, que cada cidade, que cada município imprime para a vida dos seus cidadãos, né. Então, acho que a grande oportunidade que a gente tem de fazer essa avaliação do espaço que essas TVs ocupam, e foi uma... Eu sou praticamente da segunda geração, né, Fernando, das TVs comunitárias. Eu acho que em Caxias, o Paulo, nosso amigo Pedro, sobretudo, há que se saudar isso, fizeram um movimento de protagonismo no Rio Grande do Sul, junto com outros parceiros, Adriano Alves de Oliveira, sempre citando também um precursor desse trabalho. Mas em âmbito de Brasil, né, Fernando, a gente tem a oportunidade de estar convivendo com as pessoas dessa primeira geração, como tu és, como o Paulo Miranda como o Didi e outros tantos, e eu venho já para aprender com vocês, e para dizer a fala que aprendo com vocês também, de que não é porque é comunitária que ela tem que ser ruim, que ela tem que ter uma imagem ruim, que ela não pode ter audiência, que ela pode ser qualquer coisa. Não, é exatamente por ela ser comunitária que a gente tem a obrigação de é verdade, um trabalho bem lembrado, um abraço. Alô? Pois não, Fernando. Oi, Fernando. Acho que o Fernando não está conseguindo... Fala, presidente. A internet está te judiando hoje, Fernando. Vamos ver se... Será que... Inclusive, queria aproveitar aqui para saudar o Pedro Pozenato, né? Porque você... o Rodrigo fez aí uma menção ao Pedro, faz tempo que eu não o vejo. Isso, pronto. Pode continuar falando aí. Não tenho notícias dele, mas eu sei que é um grande companheiro, precursor também. Eu estou falando do Pedro Pozenato, né? Isso. Você citou ele muito bem. O Pedro Pozenato é um... O Pedro Pozenato é um dos precursores, realmente, das TVs comunitárias, ao lado do grupo Didi, Paulo Miranda, muita gente. Tá um pouco complicado lá o Fernando, né, Rodrigo? Acho que o Fernando caiu agora. Rodrigo, vamos aproveitar nós conversar um pouquinho. O pessoal tem cobrado muito a questão da possibilidade de nós irmos para o canal aberto, tá? O tal do canal da cidadania. Eu gostaria que tu desse um relato sobre isso, porque eu acho que isso é importante a gente tentar conversar, porque as pessoas acham que é uma facilidade, né, tu sair do canal fechado para aberto. E esse canal da cidadania envolve muita discussão, né? Eu não sei se, gostaria que tu desse como presidente da associação, se já tem alguma TV comunitária que conseguiu acessar o canal aberto no Rio Grande do Sul. Não. A única TV que tinha essa possibilidade é a TV Lagoa Vermelha, né? Que foi um trabalho que o nosso amigo Giovanni Train tocou com muito garbo, mas que infelizmente no final de 2019, com seu falecimento, até onde eu sei, foi estancado esse movimento e não deve nem sair do papel. Infelizmente, o movimento ele ainda é muito personalismo, né? Muito personalístico, pela ausência de outras lideranças que ocupem esse espaço. Mas, de certa forma, Paulo, eu acho que a perspectiva que a gente pode dar é a qualidade da democratização da informação, e ela vem muito a partir do novo momento que nós vivemos com a internet. E há que se saudar esse momento com uma qualidade. Claro que muitas coisas ficarão no meio do caminho, né? Inúmeros trabalhos que hoje iniciaram, que inclusive atingiram algum resultado de alcance, alguma relevância, ele precisa ter uma sustentação de médio prazo. Então não é muito simples que isso aconteça pela necessidade de uma estrutura e de efetivamente refletir os anseios da comunidade onde a TV, esse canal está inserido. Então a internet ele é esse campo muito comum, mas também muito democrático. Então, é um espaço importante de posicionamento das pessoas que têm fala. Já é mais restritiva a ocupação do espaço das TVs públicas
nas TVs a cabo, por exemplo, pela própria capilaridade que essas TVs conquistaram, né? São poucas ainda cidades que têm isso de forma organizada no Rio Grande do Sul, né? Não chegam a 50 essas cidades. E nem todas têm um canal de TV local, né? São bem menores este número. Mas crescente nos últimos 6 anos, sobretudo. Assim, muito por conta também do avanço da internet, houve interesse por parte das TVs a cabo de evoluírem nesse espaço. Então, isso fatalmente levou junto à televisão, né? Agora, a TV aberta, como a gente sonha, deseja, porque por há muito tempo as pessoas, e acho que a chegada dos canais digitais, ela também cria uma nova perspectiva para as televisões comerciais e as TVs do campo público, a gente enxerga como um potencial muito grande para os próximos 10, 15, talvez mais vida ainda pela frente, que é o mesmo espaço que a rádio continua ocupando, né? Cada vez mais com a internet, as pessoas ouvem menos rádio. Não é verdade. A pandemia mostrou isso, o fortalecimento das rádios, né? Então, a gente enxerga como as TVs ocupando esse espaço de canal aberto como um grande caminho para nós também. O processo do canal da cidadania, ele foi bastante prejudicado nas mudanças de governo, né? Ele era uma política de governos passados, e no momento atual a gente não enxerga essa perspectiva realmente. E essa também é uma fala que a gente sempre faz, né? De fato, Paulo, se nós olharmos para, por exemplo, para os Estados Unidos, pequenas cidades lá, com tamanho muito menor do que uma Caxias do Sul, do que Novo Hamburgo, do que cidades próximas às nossas, com seus 50 mil, 100 mil, ou cidades grandes com 300, 400 mil habitantes, tem 3, 4, 5 canais comerciais. Por que nós temos essa dificuldade de abrir isso, né? É um pouco do que o Fernando falava, da cartelização, né? Quando a quem interessa realmente a comunicação ficar na mão de poucos, né? De um grupo, de um pequeno grupo. Então, por que não entregar as TVs nos Estados Unidos? Não se forma grandes oligopólios como a gente tem no Brasil, uma Rede Globo de televisão, hoje tão combatida. Mas ela é fruto de uma construção que se permitiu que fizesse. Então, é muito difícil para a gente discutir isso agora, passado tanto tempo, né, 60 anos depois, mas a forma como as coisas se deram, se constituíram. Hoje a gente faz a visão de que, poxa, alguém tenta nos manipular. Bom, isso está posto desde sempre. Deixa só ele por enquanto. Felizmente hoje tem controle remoto, né? Alô? Oi. Será que o Fernando Mauro voltou ativo ou não ainda, Rodrigo? Eu não vejo ele aqui na minha tela de apoio, não, Paulo. Eu acho que não, então. Outra coisa que nós estávamos discutindo, que nós tentamos muito tempo, foi tentar criar uma rede, como é que se diz, de notícia, né? Um noticiário estadual. Nós chegamos a fazer, num período aí, um teste, a Rede Sul, né? Que, se eu não me engano, e ela foi, só que depois também ela teve ela deu problema também, porque nós não conseguimos agregar as informações de todos os municípios que tinham TV comunitárias, e a gente meio que deixou daí o projeto um pouco para trás. Tu acredita que essa possibilidade, né, com a rede social, esse acréscimo, é possível nós tentarmos retomar a nível do Rio Grande do Sul novamente uma rede regional ou estadual de comunicação, porque a gente possa ter também um jornal, porque não adianta o jornal, para nós aqui, nós tínhamos o Jornal de Caxias. Nós tivemos que, para o período da pandemia e outras questões, interromper no momento. Estamos estudando uma parceria com algumas instituições aqui para tentar retomar. Tu acredita que é possível nós avançarmos um pouco nessa questão aí de ter... Porque é importante a notícia vindo das TVs comunitárias, porque ela vem de um outro aspecto, aquilo que tu fala, ela vem de uma outra forma mais de questionamento, mais de orientação, do que uma provocação política partidária ou política tendenciosa, né? Que não podemos aceitar, né, Paulo? De jeito algum, né? Eu vejo como uma grande qualidade o movimento que a gente fez lá, acho que 2015, se eu não me perco no tempo, não me falha a memória, 2015, esse projeto de construir um telejornal conjunto, né?
uma soma de vários esforços, né? A possibilidade de levar por quase um ano esse telejornal, mas infelizmente sem a sustentação para que ele desse sequência pelas dificuldades locais que cada televisão vivia, né? Cada um de nós tem uma estrutura diferente, tem uma organização diferente, tem anseios, necessidades, os critérios regionais de um lugar tão amplo, tão diverso quanto é o Rio Grande do Sul também foram importantes para uma ou outra TV não conseguir fazer parte como gostaria. Então, acho que esse momento que a gente experimentou, e aí saúdo o trabalho de jornalismo, sempre destaquei isso junto ao Pedro e a ti também, né? Para nós são benchmarks, na nossa visão, estão sempre muito à frente quando a gente fala em jornalismo. Poxa, um jornalismo padrão Globo, como a gente fala, né? De qualidade, de excelência na construção do conteúdo. Tanto que hoje, Luísa Larroca, que nasceu com vocês aí, é exatamente a jornalista da região de Caxias do Sul, né, fazendo o percurso de ir a Pelotas e hoje de volta à Serra Gaúcha. Mas essa é a qualidade daquilo que vocês provocavam na nossa rede de comunidades, né, de canais comunitários. E essa rede levou, então, esse produto a termo, adiante, lá em 2015. Eu vejo com bastante ressalva algumas iniciativas por conta do momento político que a gente vive, muito transtornado, né? Onde a gente, em vários momentos, se pega num debate político-partidário, como tu bem destacou, ideológico, né? Maniqueísta, de tentar dizer que é o bem contra o mal, né? Quer dizer, como se as pessoas quisessem o pior para a nossa população, quando eu tenho convicção de que quem chega lá quer fazer o seu melhor para as comunidades, né, para o Estado, para o país, enfim, pode não saber muito bem como fazer isso, pode não conseguir entregar, mas não tem dúvida que não queira fazer o melhor dentro da sua visão de mundo, que a gente precisa respeitar e compreender. Então eu vejo esse momento muito deflagrado, assim, conflagrado para um momento, para uma organização como essa. Recentemente o Adriano e o nosso amigo da TV, da Desto TV, o Daniel Caniel, ele nos provocou numa reunião do grupo de TVs comunitárias de a gente poder construir um conteúdo amplo para todas as TVs que quisessem aderir no Rio Grande do Sul. E acho que esse projeto está em construção. Não seria um telejornal nos termos que a gente experimentou lá, mas um jornal que pudesse ter entradas ao vivo, porque todas as TVs também estão com problemas de ir a campo, né? A gente vê as grandes TVs comerciais no nosso país com dificuldades das reportagens externas. Não temos nada resolvido no nosso país em relação a essa pandemia. Pelo contrário, fala-se aí da chegada de uma nova onda, então há que se cuidar muito da saúde também dos nossos colaboradores, e como uma estrutura pequena que todos nós temos também, esse cuidado precisa ser redobrados, faz muita falta ter um colega nosso com algum problema, né? Capengueia muito a nossa estrutura, mas eu acho que uma estrutura como essa, que comece a nos conectar diariamente em torno de uma proposta de contar as notícias da cidade, né, aí das nossas aldeias, né, Paulo? Tu falando especialmente de Caxias do Sul, do teu entorno, nós falando especialmente de Novo Hamburgo, da nossa região. Eu saúdo vejo com muito bom valor e saúdo muito essa iniciativa que brota do Daniel e do Adriano. Espero que isso nos dê sequência, que a gente possa ali na frente ter um embrião daquilo que a gente começou lá atrás, 6 anos atrás, e quem sabe venha com mais pujança para o próximo movimento. Viu, Rodrigo, é uma pena que o Fernando não consegue agora conectar com nós aqui. Tu vê, a tecnologia ela é boa, a rede social é boa, mas quando tu quer fazer algumas coisas, tu não tiver uma internet excelente, tu já tem dificuldade. E a internet continua sendo problema, né? Eles te prometem colocar 100 lá no alcance, quando tu vê, eles não estão colocando isso, aí tu fica aquela briga eterna, que eu acho que é outro debate que tem que ser feito. Era sobre o Fernando, eu queria aproveitar que era a TV Com Brasil, mas nós vamos fazer o seguinte, como hoje nós estamos aqui ao vivo pela rede social, eu vou pedir para ele gravar um vídeo para mim, para ele mandar. Nós vamos fazer
uma edição, né? Que essa é a nossa capacidade é fazer edição. Então nós vamos fazer uma edição e hoje à noite, segunda-feira à noite, aqui em Caxias do Sul, na TV Caxias, do programa Conexão Caxias. Então vocês vão ouvir também um pouco com o Rodrigo Steffen, que é presidente da Associação Gaúcha de Canais Comunitários, e o Fernando Mauro, né, que é Fernando Mauro, né, Trez é o sobrenome dele, Fernando Mauro, que é o presidente da ABCcom e também presidente da TV Com Brasil. Eu vou pedir para ele fazer um vídeo, vou aproveitar, vamos fazer uma edição para nós termos também a sequência da conversa que a gente gostaria de ter com ele, porque tem muitas informações a nível nacional. Agora até ele estava ali numa reunião passando uma informação muito feliz que tinha conseguido a nível, né, eu acho que com o Canadá, a transmissão de uma, eu não sei... Deixa eu falar um pouco sobre isso. Isso, então conversa, fala você, Rodrigo, fica à vontade. Com certeza o Fernando vai falar também, está na nossa audiência o Marcos Fábio Copete, direto de Tramandaí, tá nos acompanhando aqui pelas redes, e o Copete faz a fala, agora Tramandaí tem net e a internet é forte, diz ele que está funcionando bem lá. E logo Tramandaí tem canal comunitário também, tá? Opa, Adriano, que bom. O Adriano Alves de Oliveira tá levando adiante. O Adriano se esforça muito. Exatamente, está levando à frente a criação do canal comunitário da TV em Tramandaí. Para o Copete vai essa notícia aí também, tá, Copete? A gente vai ter na sequência a transmissão da Fórmula Indy, né, que é essa competição de automobilismo internacional, claro que muito americanizada, muito conectada ali com as equipes do litoral da América do Norte, né? Mas que tem pilotos do mundo inteiro, enfim, de vários outros lugares também. Os nossos brasileiros aí sempre foram muito sucesso. Parece que tem 3 brasileiros, né? Eu não sei quem está nesse momento correndo, que eu vejo muitos do que corriam lá hoje correndo na Stock Car, né? Mas a Fórmula Indy sempre foi uma emoção tão grande quanto, ou ainda maior do que rivalizando muito forte com a Fórmula 1, né? Alguns até com preferência pela modalidade da Fórmula Indy. Então, o presidente Fernando Mauro, presidente tanto da nossa Associação Brasileira de Canais Comunitários, quanto do nossa Com Brasil, né, desse canal comunitário nacional, que engloba conteúdo de todo o Brasil, de todas as mais de 140 TVs comunitárias do Brasil, de fato, levando de sul a norte, de leste a oeste, nosso país, sendo a tradução das nossas TVs comunitárias locais e regionais, né? Então, a Com Brasil tem feito um belo trabalho, com muito conteúdo de muita qualidade. A gente vê desde uma Elô Pinheiro, né, essa eterna garota de Ipanema, Leão Lobo, Netinho de Paula, Alexandre Frota, né, vários programas aí, humoristas consagrados em âmbito de Brasil, muitos programas que também são um pouco um extrato daquilo que a audiência busca, né? Então, a possibilidade de mostrar Caxias para o Brasil inteiro, mas também de a gente se enxergar com situações de todo o Brasil, né? Então, acho que há que se saudar esse movimento que a gente está fazendo, que é um esforço das TVs comunitárias, mas muito capitaneadas pelo Fernando Mauro, né? Então, a chegada da Fórmula Indy, assim como a chegada do futebol, né, da Série C lá do Campeonato Paulista, a possibilidade de a gente transmitir com o tempo alguma coisa do Campeonato Nacional de Futebol, Campeonato Feminino, e outros esportes, como agora a gente está discutindo a chegada da Fórmula Indy, saudando, né, não é discutindo, agora é saudando a chegada da Fórmula Indy, para nós é um motivo de muita alegria, né, de muita satisfação poder compartilhar isso com os nossos telespectadores, com as pessoas que acompanham as nossas TVs, né. É um belo trabalho e são 25 anos, mais de 25 anos de história de militância de vocês à frente das TVs do campo público, né, das TVs educativas, das TVs comunitárias e das TVs estatais, né. Rodrigo, para tu ter uma ideia, nós chegamos a ter várias parcerias, inclusive com essas TVs públicas. Nós tínhamos com a TV Assembleia, a gente fazia troca de conteúdo, com a TVE, até a TVE, ela aqui, quando nós tínhamos a TV UX aqui, que era aberta, depois ela devolveu o sinal que era da TVE, a gente tinha uma boa parceria, inclusive de troca de conteúdo de jornalismo, enfim. E, claro,
teve os momentos e agora estamos tentando devagarinho retomar esse protagonismo, assim como as TVs comunitárias. Eu acredito, e a gente tem a rede social, a tecnologia vai facilitar muito com que a gente possa competir com qualidade, com mais qualidade e também com menos custo, porque isso que o Fernando Mauro estava falando sobre a questão dos custos, que era no início da criação. Proibitivos. Eram absurdos, né? Então a gente está nisso. Rodrigo, eu vou deixar agora, estamos chegando no final do programa. Novamente, vou dizer que o Fernando Mauro, que é da BSCom, não pôde ficar aí, deu probleminha da internet, enfim, a rede social é isso. Nós vamos pedir um áudio para ele, um vídeo para ele poder, para nós anexar, fazer uma boa edição para botar na TV, no canal aí na segunda-feira, a partir das 22 horas, no programa Conexão Caxias. Mas eu vou pedir, deixar para ti aí, Rodrigo, uma última fala aí para dar uma atenção à comunidade. Tá, Paulo, que tá me socorrendo, nos socorrendo de novo, diz ele aqui, ó, na Indy, Tony Canaan, Hélio Castro Neves e Pietro Fittipaldi. Isso, eram os três, exatamente. Os 3 pilotos brasileiros que estão lá fazendo história, o Tony Canaan fazendo muita história, né, na Fórmula Indy. Mas, Paulo, saudar a população de Caxias do Sul, né? Os nossos irmãos, eu tenho o presidente Fernando Treza falava do seu sobrenome italiano, né? Eu tenho o Stefan aqui da parte da família alemã, eu tenho o Girardi, meu lado italiano, parte da minha mãe, o Ramos, também essa ascendência portuguesa, que é um pouco dessa miscigenação, dessa união de várias etnias que formam tão belamente a cultura do nosso Brasil, né? Acho que essa qualidade que a gente tem de ser tão plural, às vezes as pessoas tentam definir o que é essa colcha de retalhas Brasil, né, esse país gigante. Nosso Rio Grande do Sul tem exatamente as mesmas proporções que o Brasil tem, com a formação de várias etnias, da presença do índio massiva, da presença do espanhol, ainda muito mais forte aqui no Sul, mas também da presença do negro, com muito trabalho, com muita construção, com muita história de dor também. Então, acho que esse mix que a gente forma tão lindamente e que provavelmente as TVs abertas, comerciais, tenham descoberto muito tempo depois e que a gente desde sempre valorizou como essência das nossas comunidades. Então, acho que a gente continua fazendo a mesma fala de que nós precisamos conversar sobre as cidades onde a gente está inserido. Caxias do Sul precisa se enxergar, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Maria, cidades menores. Cada cidade precisa olhar e escolher, né, que caminho quer fazer para a sua história. Qual é o protagonismo que nós vamos ter nas nossas vidas? Qual é o futuro que a gente quer para as nossas crianças, para nós e para as pessoas que nós amamos? Isso passa pela comunicação de uns com os outros e o hub de comunicação que uma TV comunitária pode ser. Que qualquer canal de comunicação pode ser, mas que a gente desde sempre se propõe a ser. Então, um grande abraço a ti, Paulo, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, parabéns pelo belo trabalho que vocês sempre fizeram e que vem realizando, vi atentamente recentemente os últimos programas aí, com a presença de presidenciáveis, né? Então, acho que poder discutir as nossas questões locais e olhar para o Brasil, para o mundo, trazer isso para a nossa cidade e a gente retornar, é o nosso desafio como gestores de canais de comunicação, para que isso seja sempre muito democrático, apartidário, nunca apolítico, sempre discutindo política, mas a boa política e não a política partidária, o futuro que a gente quer para as nossas cidades, para as pessoas que vivem nelas. Grande abraço, meu amigo. Nós que agradecemos, Rodrigo, agradecemos a todos que estiveram acompanhando essa live. Vamos colocar esse programa no Conexão Caxias, segunda-feira à noite, às 22 horas, tu assiste aqui. É bom informar a todos que nós temos, na grade da programação da TV Caxias, temos uma parceria com a TV Com Brasil, alguns conteúdos a nível nacional, temos às 8 horas da manhã o jornalismo Boris Casoy, é uma boa novidade. Agora as outras informações que o Rodrigo nos passou da Fórmula Indy, enfim, é para trazer mais conteúdos nacional, estadual e a nossa grade municipal, que é importante às pessoas, por isso que o canal é comunitário, para as pessoas se verem, se sentirem parte da sociedade. Queremos agradecer a todos, uma boa tarde e até o próximo programa.